A investigação que nunca teve de fato uma resolução completa, até porque talvez tenha interessados por trás disso. Hoje vamos falar sobre a facada ao presidente Jair Bolsonaro ainda durante a campanha de 2018, um dos maiores escândalos de proporções gigantescas que acaba de vir à tona e pode tomar outros rumos. A Polícia Federal hoje prendeu Rodrigo de Mello Teixeira, o ex-superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais. Esse senhor aqui, um homem que já ocupou o topo da hierarquia da Polícia Federal e que esteve também à frente desses casos históricos que a gente mencionou aqui, como a investigação da facada em Jair Bolsonaro em 2018 e também do rompimento da barragem em Brumadinho em 2019. Hoje, esse mesmo delegado aparece no centro de uma operação que revela um esquema bilionário de corrupção. Entre os crimes que ele teria cometido, que essas investigações estão apontando, estão crimes ambientais, lavagem de dinheiro. Mas, afinal, o que significa essa prisão? O que podemos esperar? O que ela pode esconder? E, principalmente, será que agora teremos respostas sobre verdades que ficaram enterradas por anos nas lamas, no sangue? Atrás de quem ou de quê? Será que poderemos responder quem está por trás de Adélio Bispo? Rodrigo de Mello Teixeira não era um delegado qualquer. Ele chegou a ser o terceiro homem na linha de comando da Polícia Federal em Minas Gerais. Carreira sólida. Um homem acima também das suspeitas. Ele chegou ao comando federal em Minas Gerais com confiança, proximidade com os ministérios e até com empresas estratégicas do Brasil. Depois de deixar a Polícia Federal, assumiu funções de destaque na Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ligadas ao Serviço Geológico do Brasil também. Ele também foi nomeado para o Comitê de Segurança Pública Ambiental e de Saúde da Petrobras. Ele também, para quem não se lembra, foi ligado a órgãos ligados ao Partido dos Trabalhadores e passou pela Secretaria de Defesa Social de Minas, presidiu a Fundação Estadual do Meio Ambiente e chegou até a comandar a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte. E aí pode trazer, um dos grandes problemas em todo o Brasil, pessoas desse nível comandando esquemas de segurança, quando por trás estão crápulas cruéis que aceitam a corrupção. Ele tem um currículo de peso que hoje se encontra manchado, porque as investigações revelam que por trás dessa fachada de um homem respeitado, apesar do grande caráter público que tinha por trás da farda, pode existir também por detrás dessa farda um esquema criminoso de proporções gigantescas e que pode trazer o verdadeiro eu dessa pessoa. Na operação deflagrada pela Polícia Federal foram aí cerca de 22 mandados de prisão expedidos, onde 17 foram cumpridos, onde entre os presos, está aí o próprio Rodrigo, além de Caio Mário Trivilato, Seabra Filho, diretor da Agência Nacional de Mineração, e também, que é também chefe de uma das agências mais poderosas do setor mineral brasileiro, para a gente ter noção do quão vai longe esses esquemas. Esse esquema que está sendo investigado envolve mais de 40 empresas, fraudes em licenças ambientais, propinas a servidores públicos em nível federal e estadual, além da autorização de manipuladas para exploração do Ministério de Minérios, onde estão sendo aí averiguados até onde isso pode chegar. A Justiça determinou ainda bloqueio de cerca de 15 bilhões de reais em ativos, o afastamento de servidores e a suspensão das atividades das empresas envolvidas. São um grande esquema, realmente, muito dinheiro envolvido. Estamos falando de um conglomerado criminoso que atuava diretamente na mineração, que é um dos setores mais poderosos e lucrativos do Brasil, principalmente se tratando de Minas Gerais, o berço da mineração. Licenças ambientais eram vendidas, laudos técnicos eram forjados, e enquanto isso, populações inteiras viviam sob o risco de tragédias anunciadas, como a de Mariana e a de Brumadinho, que devem ter sido aí influenciadas por esses esquemas de corrupção que infelizmente atingem várias áreas. Mas a prisão de Rodrigo de Mello Teixeira traz à tona também um detalhe ainda mais importante, talvez. Ele foi o responsável por iniciar as investigações sobre a facada sofrida pelo então candidato, Jair Bolsonaro, em 2018. Ou seja, a investigação sobre um dos episódios mais graves da política brasileira recente
esteve aí sob o comando de um homem que agora é acusado de corrupção e associação criminosa. A gente pode trazer aqui outros detalhes sobre isso que também podem induzir a outros crimes, inclusive reabrir a investigação. Isso vai levantando questões inevitáveis. Será que a investigação da facada foi conduzida de maneira limpa? Ou será que foi manipulada? Será que ele aceitou propina? Mas de quem? Quem são os advogados também pagos pela defesa de Adélio Bispo? De onde sai o dinheiro? Muitos começam a questionar se a prisão desse delegado não seria a ponta do fio que pode levar à reabertura do caso da Adélio Bispo. Afinal, se Rodrigo realmente fazia parte de esquemas de corrupção, como acreditar que agiu com imparcialidade em um episódio de tamanha relevância política? Será que a verdade foi escondida da sociedade? Será que alguém pagou para que a investigação não chegasse aos verdadeiros mandantes? Afinal, uma pessoa considerada que não tem saúde mental adequada, não tem dinheiro, seria difícil manter todos esses advogados. Essas perguntas ecoam com força, porque agora, diante desse escândalo, é impossível não desconfiar. O que mais impressiona é que, ao mesmo tempo que se investiga as tragédias principalmente essas tragédias que ele estava envolvido lá em Minas Gerais, com dezenas, centenas de mortos, ainda assim estava à frente da Polícia Federal, e Rodrigo também mantinha vínculos com suspeitos com o setor de mineração, e segundo a apuração da própria polícia, ele chegou a ser sócio de empresas ligadas ao setor, ou seja, ele atuava de um lado como fiscal, mas do outro como beneficiário, como funcionário, uma clara contradição que aponta para conflito de interesses e corrupção sistêmica. Muito difícil se atuar com parcialidade nessa situação. E quando falamos em mineração em Minas Gerais, nós estamos falando de muito mais do que empresas. Estamos falando de bilhões de reais em jogo, de escritórios de advocacia poderosíssimos, com conexões políticas lá no centro da política, lá em Brasília, e também no Supremo Tribunal Federal, escritórios que defendem mineradoras acusadas de tragédias, escritórios de senadores da República, nomes graúdos da política nacional. Será que essas investigações terá aí a coragem de chegar até eles? Certamente, algum desses vai estar envolvido. Será que vai tocar na ferida e revelar quem realmente lucrou com a destruição de rios, cidades e principalmente as centenas de vidas, principalmente nesses dois desastres, e também com o ex-presidente? Aqui vem uma reflexão. Mariana e Brumadinho foram tragédias que chocaram o mundo. Mas será que foram acidentes ou crimes premeditados? Porque os laudos que deveriam garantir a segurança das barragens agora aparecem sob suspeita de terem sido forjados para atender aos interesses de mineradoras. E isso é capaz de mudar tudo, porque significa que vidas foram sacrificadas de maneira consciente e irresponsável, criminosa, e que pessoas sabiam dos riscos e preferiram ignorar em troca de propina e do enriquecimento ilícito através da morte de dezenas de famílias. O impacto político também pode ter sido imenso, porque se Rodrigo, o homem que abriu a investigação da facada de Bolsonaro, for confirmado como corrupto, isso derruba também qualquer possibilidade de credibilidade daquela apuração, além dos vínculos que ele tem com partidos políticos. Significa que, na verdade, sobre um atentado contra um candidato à presidência da República, pode ter sido deliberadamente abafada para tentar encobrir alguém que realmente está por trás, já que seguramente Adélio Bispo deve ter um apadrinhamento muito forte. Será que agora, com a prisão dele, a Polícia Federal vai ter a coragem de reabrir esse caso? Será que a sociedade brasileira, que há anos pede a verdade sobre Adélio Bispo, finalmente terá respostas? Ou será que esse escândalo, como tantos outros, simplesmente vai ser abafado nos corredores do poder? No Brasil, a gente não pode duvidar de nada, afinal, cada dia que a gente liga a TV, vai para os noticiários, o que vemos casos cada vez mais escandalosos. Mas estamos aí diante de algo que pode ser um divisor de águas, porque não se pode tratar apenas de prisão de um ex-delegado. Se trata de expor uma rede de corrupção que envolve órgãos federais, estaduais, mineradoras, escritórios de advocacia e talvez
até as figuras do mais alto escalão do poder, tanto político como judiciário também. Ele, como delegado, pode ter arrastado outras pessoas também. E o Brasil, que já vive numa situação tão difícil, não pode mais aguentar conviver com tantas tragédias anunciadas, com corrupção bilionária e com a sensação de que nunca sabemos a verdade. O caso de Rodrigo de Mello Teixeira pode ser o estopim para abrir a caixa preta da mineração, dos crimes ambientais e da investigação da facada em Bolsonaro. Tudo, talvez esse único nome possa trazer dezenas de respostas às dezenas de perguntas que pairam no ar há muito tempo. A pergunta que fica é: será que finalmente vamos descobrir quem mandou matar Bolsonaro? Ou será que mais uma vez tudo vai terminar em pizza? Afinal, o Brasil é sempre assim. Às vezes até chegam a cair os pequenos ratinhos, mas nunca se chega no centro do que realmente acontece. E o povo brasileiro, né, precisa aprender a cobrar, precisa aprender a unir forças, e só essa força é capaz de impedir que escândalos como esse sejam varridos para debaixo do tapete. E aí eu pergunto para você que nos acompanha por aqui: acredita que a prisão de Rodrigo de Mello Teixeira pode ser o início de uma grande virada? E pode ser inclusive capaz de reabrir essas investigações e revelar verdades escondidas? Você acha que é apenas mais um capítulo da corrupção e vem assolando e vai continuar assolando o Brasil e logo cairá no esquecimento? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate também precisa chegar mais longe para que possamos ir cada vez mais estimulando, né, para descobrir as verdades. Afinal, é um dos capítulos talvez mais importantes que a gente já tem visto nos últimos tempos. E a respeito do que eu tinha falado, né, sobre o ex-diretor, vou trazer aqui essa capa de matéria bem aqui, ó. Ex-diretor da PF preso foi ligado ao PT e investigou a facada em Jair Bolsonaro. Talvez possa ser apenas coincidência, né? Mas se você for acompanhar um pouquinho mais aqui, a operação da Polícia Federal, inclusive está aí na revista Veja, né, que foi cumprida no último dia 17, desarticulou esse esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e pagamento de propinas em licenças ambientais. Teve como alvo um ex-membro da cúpula da corporação, Rodrigo de Mello Teixeira, que agora ocupava um cargo de direção do Serviço Geológico do Brasil, um órgão do governo federal, e ele foi diretor da Polícia Federal e por um período do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, importante reforçar, esse não é o primeiro e nem o único vínculo dele com as gestões petistas. Em 2015 e 2016, ele foi secretário de Defesa Social de Minas Gerais durante a gestão de Fernando Pimentel, do PT, e, por sua vez, foi ministro do Desenvolvimento de Dilma Rousseff. Já em 2019 e 2022, quando Belo Horizonte era comandada pelo então prefeito Alexandre Calil, Teixeira foi secretário adjunto de segurança do município e Calil foi aliado de Lula em várias ocasiões. No começo do mês, se filiou aí ao PDT. Ele deve voltar à cena das eleições aí nos próximos anos. No entanto, né, é importante a gente trazer sim essas informações que são de extrema importância, só que mais uma vez pode ser apenas coincidências, claro, mas muita coincidência acontece ligadas ao tal partido. É impressionante como são tantas coincidências. Deixa aí o seu comentário, o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal Ricardo 7, ative o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal, se mantenha conectado juntamente comigo e a gente vai discutindo aí nos comentários. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.